Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Análise de benchmarks Ficube, me chamo Alan, hoje é dia 27, uma quinta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. Vamos lá, pessoal, Ibov tentando formar um pivôzinho de alta ali, para dar continuidade na pernada anterior, né? Então ele vem nessa movimentação de alta, fez uma correção e já está tentando ali, né, dar sequência aí na movimentação de alta. Eu ficaria atento se esse Ibovespa começar a fechar para cima do 133, tá? Fechou para cima do 133, começou a ficar acima dessa segunda linha verde, a ideia é dar sequência na movimentação. E o meu próximo alvo, coloco na região de topos anteriores, lá no 137, tá? Tá certo que aqui no meio do caminho ele ainda pode dar uma segurada, 133.500, tem esse paviozão no 135 ali, né? Mas de qualquer forma, meu alvo seria o teste dos topos anteriores, que se você pegar do preço atual até lá, não é assim, não tá tão distante, são 3% de alta, né? Isso aí ele consegue, ele já vem, se você pegar o início da movimentação de alta, ele já vem subindo aí 8% desde o dia 12 de março. Então, em pouco tempo, o Ibov vai subindo quase 10% numa linha reta, fez uma correção ali de 3 dias, 3, 4 dias, já está tentando retomar a movimentação aí para cima, tá? Então vamos ficar de olho. Eu tinha uma expectativa de que ele voltasse para o 130, 129. Entendo que ali seria uma região mais interessante para pensar em novas entradas de compra, né? Para quem procura compra. Entendo que aqui não é o melhor ponto para procurar compra, tá? Porque ele está justamente no teste do topo. Muitas vezes ele pode ir lá romper e depois falhar, né? E aí acaba deixando a gente preso lá na região de topo, tá? Mas de qualquer forma, eu entendo que está sim tentando dar continuidade nessa movimentação de alta, está formando um pivôzinho de alta, e se ele passa a fechar para cima do 133, né, ele até tentou aqui no dia 25 de março, mas deixou um paviozão lá, se ele começa a fechar para cima do 133 mil, eu vejo que pode ser sim uma continuação, uma retomada da movimentação de alta, daqui a pouco a gente pode ver esse BOV já buscando ali os próximos alvos, tá? Então, vamos seguir acompanhando, o ponto importante para o Ibov, e 133 aí eu acho que é a região que a gente tem que ficar atento. Gráfico do dólar, WDO Foot, o dólar eu já vejo em uma região de resistência, tá? Ele até bateu cabeça no dia 25, tá tentando retomar para cima aí novamente. Se eu for no gráfico de 120 minutos, dá para ver ali com um pouco mais de resolução ali, né? Um pouco mais de zoom aí no gráfico, que é o seguinte, ele tem uma região de topo anterior aqui no 5773, 5774. Ele até já veio testar no dia de hoje, bateu cabeça, deixou um paviozinho ali. Eu gosto mais dessa região pensando na venda, tá? Então, se eu tô aí olhando o dólar, eu ficaria atento aí numa falha, acreditando que ele volte para testar fundos anteriores. Mas não descarto a possibilidade do dólar fazer algo parecido com isso. Se esse dólar passa a trabalhar para cima dos 770, 775, eu passo a pensar na compra no movimento de pullback, porque aí acima dessa região, eu entendo que o dólar pode voltar tudo de novo lá para a região dos 5,80, 5,90, né? 5,90 ali os topinhos do dia 10 de março, tá? Então vamos seguir acompanhando. Por enquanto é um ponto de resistência, eu gosto mais das vendas. Se eu for no gráfico de 15 minutos, é mais para quem está no intraday, né? Olha lá, ele chegou na região ali do topo anterior, já bateu cabeça, vendo o movimento de correção. Pelos 15 minutos, a formação que ele deixa aqui, né, a formação gráfica, ainda sugere mais uma puxada para cima. Inclusive, aqui é uma região que fica até mais interessante a compra pensando no movimento de curto prazo. Mas eu não entraria, né? E assim, só tomar cuidado porque é uma região de resistência importante, né? Se eu entro na compra aqui, eu não entraria com a expectativa de que vai romper topo. Pode acontecer, mas, enfim, como é um ponto de maior dificuldade, eu tomaria um certo cuidado. Se ele volta para testar esse topo, não faz novo topo, começa a travar o preço ali, aí eu já começo a pensar na venda, tá? Não tenho por que ficar insistindo na compra, né? Numa região de resistência importante de tempos gráficos maiores. E aí, se ele falha no teste do topo, e principalmente se ele vem perdendo aí um pivôzinho, perdendo um fundinho que ele marque aí nas próximas horas, aí a gente pode ter uma retomada desse dólar para baixo, tá? Então, região de bastante resistência para o dólar, aí no 775, 774. Pelo gráfico de 15 minutos, o dólar vende uma pernada de alta, corrige, a ideia é mais outra pernada para cima. Então, a figura dos 15 minutos ainda sugere mais uma pernada de alta. Então, cuidado com vendas no momento, tá? Então, ok, vou procurar uma compra, ele está ganhando duas linhas verdes, fez um topinho mais alto que o anterior nos 15 minutos, tá voltando para testar uma região que ele rompeu nos 15 minutos, né? Se você pegar aqui esse topo
de ontem, ele está testando justamente ele aí agora. Ok, não acho errado uma compra acreditando na movimentação dos 15 minutos, mas lembrando que ele tem bastante resistência aqui, e se ele começar a falhar, a ideia é sair ali no teste do topo, e aí ele volta para testar novamente esta região, e se perdido, pode retomar a movimentação de queda, tá? Então, 15 minutos, ponto de suporte, mas eu ficaria de olho no teste dos topos. Se falhar no teste do topo, entendo que pode dar uma oportunidade na venda, porque os tempos gráficos maiores sugerem ainda mais uma pernada para baixo, sugerem uma região de resistência importante, tá? Gráfico do índice, o Infut. Bem, o mini índice, mesma situação, ele rompeu para cima dos 132 mil, veio testar, está segurando, está tentando aí formar um pivôzinho de alta da mesma forma que o Ibov, né, conforme a gente comentou, e aí se ele romper para cima da região aí dos 134.500, próximo alvo 136, tá? Então, próximo de 136 mil, vejo que é uma região que o mini índice pode ir lá para testar, tá ok? Então, ficar atento aí no mini índice. Deixa eu dar uma olhada no gráfico de 15 minutos, né, para ver como ele está no curtíssimo prazo. No curtíssimo prazo, ele está testando uma região que eu considero como suporte, tá? Essa região aí dos 133.500. Ficar atento, porque a ideia é que ele segure por aqui e mande para testar topo novamente. Se por um acaso ele perder essa região de 133.500, eu tomaria um certo cuidado, porque ele abre espaço de correção até 133, tem aqui a região dos 132.900 e, por último, a região dos 132.200, que ali sim é um ponto, né, que para ele continuar interessante numa movimentação de tempos gráficos maiores, ele não teria que perder, né? Se ele perder, já começa a ficar um pouco mais esquisito, tá? Então, o ponto de suporte é pelos 15 minutos. Só tem que tomar um certo cuidado, né? Porque você consegue perceber que o gráfico de 15 minutos aqui não tem um direcional no momento, ele está bem volátil, né? Só você perceber a quantidade de pavio que ele está deixando aí para cima e para baixo. Olha esse paviozão que ele deixou aqui, ameaçou iniciar a movimentação de queda, depois devolveu tudo, tá? Então só toma cuidado porque ainda tem bastante volatilidade ali, se eu considerar esses 15 minutos, não tá um gráfico muito fácil para tentar qualquer coisa aí numa movimentação de day trade, né? Então ficar de olho aí, 133.500 ponto de suporte, se ele começar a ter uma reação, a ideia é voltar para testar o 134 e aí a gente acompanha para ver se ele vai ter força para romper ou não. Bitcoin, BTC USD, gráfico diário. Pessoal, o Bitcoin já começa a demonstrar uma certa fraqueza. Eu chamei a atenção que ele pode voltar até os 91 mil, que é ponto de resistência, mas já começo a ficar ali um pouco mais desconfortável, tá? Eu entendo que o Bitcoin, a qualquer momento, ele pode iniciar uma movimentação de queda, tá? Ainda vejo que o movimento atual é um repique da pernada de queda que ele fez anteriormente e que ele pode voltar para testar esse fundo mais para frente, tá? Então, muito cuidado aí para quem está comprado no Bitcoin, principalmente para quem comprou aqui nessa região de fundo, porque a qualquer momento a gente pode ver o Bitcoin devolvendo. Se eu for no gráfico de 120 minutos, ele está no ponto aí que eu vejo que no curto prazo é um ponto importante. Ele tem que respeitar. Se ele perder, abaixo dos 86.300, 86 mil, meu próximo alvo no Bitcoin, 83.600, e depois a região dos 81.400, tá? Então, ponto importante para o Bitcoin no curto prazo, tem que respeitar para continuar interessante na movimentação de alta, respeitando a região dos 86.500, volta para testar os 88.400, 88.500, e rompendo para cima desses topos aí, tenta buscar a região dos 91 mil, que é aquele alvo que a gente já havia comentado anteriormente, tá? E o gráfico do S&P 500, né? Vamos lá, o S&P 500. Pessoal, o S&P 500 chamou a atenção, região importante ali de resistência lá nos 5.780, tá batendo cabeça ali, tá? Hoje ele tá tentando segurar aqui na faixa dos 700, mas eu ainda não vejo ali um gráfico bonito para compra, tomar cuidado, tá? Pode até ser que ele teste dessa região, mas ainda vejo que trabalha como resistência. O que eu diria aqui para S&P 500 é, abaixo de 780 eu gosto mais das vendas, tá? Se por um acaso, né, ao decorrer dos dias aí, o S&P 500 faz uma movimentação de alta, rompe para cima de 780, volta a pensar na compra no pullback, principalmente se ele respeitar essa região depois como um suporte, tá? Mas ele tem que voltar para cima dela. Abaixo dela, eu entendo que ainda segue a movimentação de queda, e inclusive pode ser mais outra pernada, né? Ele já vem de uma pernada de queda, fez um fundo mais baixo que os anteriores, correção aí de 38% a 50%, e agora pode dar
outra pernada para baixo, por isso eu entendo que o S&P 500 ainda sugere movimentação de queda, ok? Bem, então é isso daí, vou encerrando por aqui, pessoal, desejo a todos um excelente dia, mais tarde temos aí o nosso programa Tendências e também o programa de criptoativos, então aguardo aí até mais tarde a presença de vocês, tá ok? Um abraço a todos, tchau, tchau, pessoal.